Nessa história tem a frase que o cara fala, quando ele estoura e fica rico, pra sogra dele que estava desesperada, que Gritão, agora a gente né? pode comprar o que quiser. E às vezes quando o médico se forma e estava ganhando uma mesada de 1.000, agora de 15 mil, que está conseguindo trabalhar mesmo, ganhar bem mais, ele tem essa sensação, agora eu posso comprar o que eu quiser porque eu faço 2 plantões. Olá, sejam bem-vindos a mais um Fala Med, o podcast da sua jornada médica financeira. Hoje nós vamos falar sobre como o planejamento pode ser a chave para você ter a tranquilidade e a segurança que você merece na sua vida. Eu sou Felipe Santinoni e já quero convidar vocês a se inscreverem nesse canal e se vocês gostarem do conteúdo, envia para aquele colega médico que você conhece que poderia se beneficiar também dessas instruções. Nossos convidados hoje são o Evair e o Bruno Gialdi. Ambos são aqui planejadores comigo aqui no Grupo Santinoni. E nós vamos bater um papo hoje, né, meninos, sobre essa jornada. Obrigado aí pelo convite, por aceitarem, né, o convite de estarem aqui hoje, compartilhando um pouco da experiência. E você que está nos escutando, seja bem-vindo a esse podcast, viu? Pessoal, no episódio de hoje, o que eu queria trazer aqui para os médicos que nos ouvem é um pouco sobre a nossa jornada ali do dia a dia, né? A rotina que a gente tem, algumas dúvidas que o pessoal acaba trazendo para vocês, algumas histórias inspiradoras que vocês podem compartilhar aqui dos clientes. O objetivo é mostrar exatamente como que o planejamento financeiro ele pode trazer essa segurança e essa tranquilidade que a gente busca dar, que a gente tem como missão ali para os nossos clientes, tá bom? Então, vamos começar com uma pergunta chave, né? Para quem nunca ouviu falar ou já ouviu falar e não sabe exatamente o que é para cada um de vocês o planejamento financeiro? Quer começar, Brunão? Claro, Felipe. Prazer estar aqui também, viu? Obrigado pelo convite. E é um prazer aqui, todos que nos escutam também, poder tirar proveito aqui do nosso conhecimento, né? Que agrega aí na vida de muitos médicos que a gente tem atendido. Para muitas pessoas, planejamento financeiro é um tabu, né? Talvez aquela ideia de apenas lançar despesa e receita em planilha, uma coisa chata, que a gente fazia há muito tempo atrás. Mas o planejamento financeiro vai além disso. Ele vem de encontro com perspectivas, com objetivos, e ele auxilia exatamente nessa organização. Porque o planejamento ele permite que a pessoa, o cliente, ele possa compreender exatamente que cenário que ele se encontra e o que ele precisa fazer para poder encontrar os objetivos dele. Boa, e você, Evar? Felipe, eu tenho a impressão que muita gente nem conhece o que é planejamento financeiro, para falar a verdade. Eu sei disso porque quando eu comecei a trabalhar com isso, que não foi aqui, foi em outra empresa, e eu falava para minha mãe como funcionava, o que eu fazia, ela só achava que eu era um vagabundo, só. Ela falava para eu arrumar outro emprego, que não era uma renda fixa, que era um negócio diferente, ninguém conhece, né? Inclusive, vai bem de encontro com o comecinho da mentoria que a gente vai fazer para os nossos colaboradores, a mentoria em company. Eu separei o primeiro tópico justamente para falar disso. O que é planejamento financeiro? Muita gente associa ou a investimento ou a dívida. Fala, tipo, eu não só sou nessas ocasiões que eu preciso. Só nessas ocasiões que eu preciso. Eu não estou endividado, então não preciso. Ou eu não vou investir, então não preciso. Ela foca muito no meio, né? Mas o planejamento é mais um todo. É você conseguir pegar as suas finanças e usar ela para aquilo que você precisa, que você quer. Então, para quem tem objetivo e tem dinheiro, ou administra dinheiro, no sentido, todo mundo mexe com dinheiro, né? Vai precisar de planejamento. E alguma pessoa de fora para poder auxiliar. E as pessoas de fora seriam o planejador. Por que, na opinião de vocês, para o médico, o planejamento financeiro é mandatório? Por que é mandatório para o médico? O médico é um público-alvo, na verdade é um nicho do mercado que tem uma receita interessante, né? É a alta renda. Mas o segredo não é apenas ganhar. A gente está lendo um livro, considerando um livro muito legal do Morgan Housel, A Psicologia Financeira. E lá o capítulo 5, né, velho, fala bastante sobre alguns exemplos de pessoas que lá na depressão de 29 nos Estados Unidos, tem um caso específico lá que ele ficou bilionário por ocasião dessa depressão, dessa crise financeira. Só que 3 anos depois ele quebrou, quando o cenário estava mais estabilizado, que tudo estava normal, né? Então, a questão que envolve o médico, por que é mandatório? Para todas as áreas, mas especificamente o médico, que é um público que tem uma receita alta, ele precisa manter
os resultados que ele atinge, ele precisa fazer a manutenção do bom orçamento que ele adquiriu com o tempo. E evitar até entrar também em situações que possam comprometer isso a longo prazo e a médio prazo. Boa. E para você, velho, por que é mandatório que o médico faça É planejamento? interessante esse exemplo que o Bruno deu, porque nessa história tem a frase que o cara fala, quando ele estoura e fica rico, para a sogra dele que estava desesperada, que Gritando, agora a gente pode comprar o que quiser. E às vezes quando o médico se forma e estava ganhando uma mesada de 1.000, agora de 15 mil, que está conseguindo trabalhar mesmo, ganhar bem mais, ele tem essa sensação, agora eu posso comprar o que eu quiser porque eu faço 2 plantões e daí eu já consigo manter o padrão de vida. Aí ele começa a subir o padrão de vida num patamar que ele acaba se prendendo numa rotina que na verdade era confortável ali na hora que ele estava na euforia de que acabou de comprar algum bem que ele queria muito, né? Ou ele acabou de se formar, estava louco para trabalhar e depois começa a cair na real e numa receita variável, isso daí acaba sendo bem perigoso. Quando a pessoa estabelece um padrão de vida que pode ser um pouco inseguro para ele, até principalmente no futuro. Quando a gente vai falar de aposentadoria, porque daí já pensou ficar dando plantão até os 70 anos, porque a pessoa não se planejou muito. Então, essa questão da renda variável, ela acaba pegando bastante o médico, como profissional liberal, principalmente. Você que o Ivar comentou, Felipe, é bem interessante e me faz lembrar, assim, alguns comentários que eu já ouvi de clientes nossos, que são médicos. Que o médico, ele se preocupa muito com a questão do status, da posição. Isso é natural, né? É uma profissão diferenciada, por assim dizer. E muitas vezes, a falta de um bom planejamento conduz ele a decisões que são muito precipitadas, decisões equivocadas que comprometem o orçamento dele. Então, o fato dele ter um bom planejamento financeiro desde o início, se possível, talvez o início da carreira dele mesmo, se terminou a faculdade, já ter uma boa mentoria de uma educação financeira, de um planejamento financeiro, vai fazer com que ele tome à frente decisões importantes que são decisões assertivas. Que ele não acabe se envolvendo, talvez, nesse jogo de egos, de status, talvez, para poder aparentar, ter uma aparência, dar uma impressão de uma situação que talvez ele vai levar mais tempo para conquistar. É isso. A essência, né, do planejamento financeiro, a gente fala muito sobre isso. A gente entender onde o cliente está, onde ele quer chegar e qual é o cenário, né, o caminho para ele trilhar essa jornada. E o médico, a gente trabalhando só com médicos já há alguns anos, a gente consegue entender a realidade dele e qual a dificuldade que ele enfrenta ali no dia a dia. A medicina exige muito dele, a medicina, de uma maneira geral, ela já tem uma carga de trabalho pesada, já precisa de atualizações constantes, e o cara, ele realmente tem uma renda acima da média da população brasileira, né? Então, são alguns fatores. Além disso, ele também não aprende sobre isso na faculdade, ele não tem uma aula de gestão empresarial, gestão financeira, ele não aprende a ser empresário, né? Ele aprende a ser médico. Então, basicamente, esse também, no meu ponto de vista, é um dos fatores, né, que para o médico é tão importante. Mas agora o Ivar falou no começo da nossa conversa sobre algumas questões, né, de o planejamento só ser procurado quando a pessoa tem ou dívidas ou dinheiro para investir, né? Uhum. Vamos falar primeiro sobre essa questão. Por que o planejamento, quando a pessoa não tem nem dívidas e nem dinheiro para investir, ele é uma boa opção, na opinião de vocês? Mesmo para quem não está endividado, ou quem, principalmente, né, eu vou dizer, quem não está endividado, por que o planejamento, na opinião de vocês, é importante para essa pessoa? E se vocês tiverem algum caso, né, algum case que vocês podem compartilhar também. Ô, Felipe, é interessante isso daí que você falou, porque a pessoa que tem esse privilégio, eu vou dizer isso, que é um privilégio, né? Ela iniciar uma profissão como essa, com uma renda acima da média, como você falou, sem estar com dívidas, sem estar comprometida financeiramente a longo prazo, ela tem um privilégio de começar da maneira correta, de organizar os sonhos, os objetivos, as perspectivas de curto, médio e longo prazo, sem talvez precisar se preocupar com decisões que ela já tomou no passado, que agora ela está correndo atrás para poder corrigir. Então ela tem um privilégio de começar da maneira correta, por isso que é fundamental, né? Se ela tem essa possibilidade, ela usufruir disso para poder fazer da forma certa. E na sua opinião, Ivar? Na minha opinião, quando o cara ele tá no 0 a 0, digamos assim, o doutor não tá endividado, mas para ele não tá sobrando dinheiro. Ele sente que
tá no 0 a 0, Tá tudo bem. gasta tudo que ele ganha, mas tá tudo bem porque também não tá endividado. É uma situação, como o Bruno falou, até de certa forma privilegiada, porque não tem a dívida. Dá para ele começar do zero, de forma certa, né? Começar a fazer tudo da forma correta. Só que primeiro ele precisa entender como que ele está, exatamente como que está disposto a vida financeira dele naquele momento, que nem quando ele faz os exames do pacientes dele, né? Você foi no evento lá do Flávio Augusto, do Caio Carneiro, do Joel J. Eu estava ouvindo um podcast que o Flávio Augusto falou de modelo de negócio. E ele comparou com o Waze, e aquilo ali me fez pensar muito no planejamento que a gente faz. Porque é como se fosse um modelo de negócio para pessoa física, né? Às vezes ele vai ter que mudar o percurso, fazer todo um trajeto diferente, mas vai chegar no mesmo lugar. Só que primeiro o cara precisa saber onde ele tá, porque senão não vai ter como calcular a rota, né? Se vai ser da Avenida Getúlio Vargas até a Juscelino Kubitschek, não sabe se onde o cara tá, né? Então, o cara saber onde ele tá é importante até para ele saber o que ele tem que melhorar. Algumas coisas que ele pode pegar, fazer algumas pequenas mudanças que às vezes nem vai impactar tanto assim na vida dele, mas que ele vai conseguir começar a investir ou guardar um dinheiro que mais para frente pode fazer diferença para um objetivo que ele possa ter. Ele pode não ter objetivos agora, ou tá confuso com esses objetivos, mas se chegar uma hora que ele quer comprar uma casa, por exemplo, e no outro dia ele for no banco e financiar, vai ser uma decisão que ele pode se arrepender se ele não fizer estruturado, sabendo como ele tá. Então, tem um caso, inclusive, de uma cliente que eu atendi quinta-feira passada, que ela gastava quase R$ 2.000 em apps da Apple Store. A gente levantou, viu que 70% dos aplicativos dela ela não usava. Era um dinheiro que ela conseguiu economizar, que não vai fazer falta, não vai doer, não vai ter que gastar energia para isso. Ela só cancelou o cartão e ela vai ter R$ 1.200 a mais praticamente no orçamento dela, só pelo fato dela saber como ela tá. Isso está relacionado à questão do orçamento, né, em si. Isso. Como que essa questão do orçamento ela é determinante para um bom planejamento, né? Por que o orçamento ele é tão importante assim? Porque o planejamento ele vai muito além, né, do que um orçamento. Isso é um dos pilares, dos 4 pilares, por exemplo, da nossa metodologia. Mas por que o planejamento ele acaba sendo importante? O orçamento, quer dizer. Ele dá para você entender como as coisas são possíveis, principalmente no lado financeiro, assim, mais matemático. Você fala, olha, dá para fazer, dá para chegar. Isso às vezes dá até uma perspectiva, você fica mais animado. Você não vai ficar olhando a planilha no seu dia a dia, né? Mas aquilo, você vê que uma pessoa conseguiu planejar sua vida numa planilha, que tá sobrando dinheiro, ou não tá faltando, não tá negativo que nem você pensava, porque às vezes a pessoa pensa que tá tão ruim, mas ela não sabe quão ruim A noção, tá. né, de quão ruim está. Às vezes tá muito o pior caso na da cliente que cabeça a gente dela. estava analisando hoje no comitê, né? Exatamente. Ganhando 25 mil, gastando 76. Gastando 76. E ela não imaginava que era isso tudo, né? Não, no caso dela, ela achava que era ruim, mas era bem pior. Mas agora ela acha que vai ser muito difícil e a gente vai ter que fazer uma mágica para resolver. E logo, logo a gente vai apresentar o projeto dela e ela vai ver a solução daquilo. Ela vai ter que se esforçar, não vai ser fácil. Vai ter Mas que ela vai precisar fazer. o que a gente sempre fala, né, com os clientes, é a questão de escolher o difícil, né? Ô Felipe, outra coisa também, né? O planejamento, quando a gente pensa nele, ele tá bem, é o que eu ia falar agora, ele tá muito associado ao orçamento. Ah, sim. E o orçamento, ele é uma métrica, na verdade, para os objetivos. A pessoa que tem um bom orçamento, ela consegue ter metas bem definidas. E a gente fala sempre, né, que um planejamento sem objetivos e metas perde o propósito, por assim dizer. Então, o fato de ter um orçamento e ter ali os tetos, por exemplo, que ela pode trabalhar dentro do mês, em cada categoria do orçamento familiar dela, ou pessoal, vai trazer para ela uma lucidez muito grande a respeito do que ela faz com o dinheiro dela, até onde que ela pode ir e até quanto que ela está indo, na verdade, né? Porque o cenário também metrifica aí aonde que ela está chegando, se ela não tiver, na verdade, uma lucidez e uma disciplina grande para seguir o orçamento. Porque a pessoa pode até não ser letrada em finanças, mas se ela ganha 25 mil e pouco, ela sabe que ela não pode gastar 75 por mês. Se ela tivesse essa consciência, talvez ela não fizesse. Não é só isso, né? No caso específico, eu acho que não é só questão de ter a consciência, mas é de como ela deixou chegar nisso sem perceber, né?
E isso é mais comum do que os médicos talvez imaginam, né, cara? Porque quantos e quantos chegaram lá, a gente tem relatos disso nas mídias sociais, né, de médicos que chegaram lá ganhando 80, gastando 130. O cara chega ganhando 50, gastando 80. Então é mais comum do que se imagina, né? Aliás, a AF, ela é o segundo ano que ela publica uma Terceiro estatística, ano né? Terceiro, na consecutivo. verdade, né? Consecutivo. Que mais de 70% dos médicos hoje estão numa situação de dívida, né? Exato. Isso é impressionante. Quando a gente para pensar E sabe no um dado público, né? que me assustou dessa vez, na última pesquisa, que me alarmou, é que por conta da questão financeira, a quantidade de médicos que estão se suicidando, o número de médicos que se suicidam por conta de questões financeiras tem aumentado. Tem aumentado. Eu tenho uma cliente que mostrou um caso desse para nós. Esse amigo dela, médico também, numa situação muito parecida como essa. Totalmente endividado. Ele trabalhava no SAMU. E numa dessas situações aí, ele acabou se suicidando e tirando a vida do parceiro também, né? Então é realmente real esse tipo de situação. Isso acontece mesmo. E cria uma pressão muito grande, porque o orçamento dele não é como um orçamento de uma classe trabalhadora que tem uma receita menor, né? A gente pode dimensionar isso daí com valores muito maiores do que a gente, de repente, está acostumado a ver em outras classes de trabalho. Essa pressão aí faz bastante sentido. Teve um Muito. cliente que ele disse que se sentia até envergonhado de ganhar 50 mil e tá endividado. Tipo, ganha 50 mil, eu sinto até vergonha de Tá nessa situação. de rezar pedindo ajuda. É a mesma coisa que o doente que tiver com um problema grave num órgão genital, por exemplo, e ficar com vergonha de falar isso pro médico, né? É Que é o verdade. especialista ali naquela, porque tô com vergonha de mostrar. Ou Não faz o muito cara sentido. que teve um derrame e fica tomando aspirina só, né? Pois é. E que não quer acertar a situação dele. Ou que teve o derrame e não faz mudanças para emagrecer, né, na vida, não faz as mudanças significativas, né? É verdade. Porque ele tem a impressão que no ambiente dele tá todo mundo super bem sucedido e na cabeça dele é só ele que tá Não, passando e eles por só aquilo. conversam sobre isso, né? Os médicos, eles só conversam. Novembro Azul ainda. Ah, Novembro Azul, Isso aí, que ele cara. falou de emagrecer e ficou me olhando de um jeito. Ué, ele deixou a bola quicando aqui, velho. Eu meti pro louco. Deve ter algum endócrino que vai assistir e vai falar, o cara falando de emagrecer. Não, eu falei de derrame, não falei de emagrecer, não. Mas voltando aqui, né? Essa questão da estruturação, de quanto essa pessoa ela se sente sozinha. A pessoa que está numa situação delicada financeiramente, e a gente está falando de dívida aqui, né? Não é uma dívida de, eu tenho o financiamento do carro, da casa e estou pagando. Não. A dívida é de o cara não chegar no final do mês com a conta paga, de não saber o que fazer para chegar no final do mês. Fica preocupado com a geladeira. Exato. A gente tá falando de um cara que tem um sentimento de vergonha até com a esposa, às vezes. Exato, cara. E a conversa nos grupos de médicos, né? Elas são de investimentos, de prosperidade. Viagens. Aí a pessoa fala, cara, eu tô sozinho nessa situação. 70% dos seus colegas estão na mesma... De um grupo de 6 médicos, 4 estão endividados. Pode ter certeza. Só que existe um tabu, né? Nessa questão de finanças no Brasil. E a ideia é a gente conseguir desmistificar isso, mostrar que tem solução, tem estratégia, é efetivo e assertivo, né? A gente tem plena consciência de que se a pessoa está numa situação delicada e fizer o que a gente tem para falar, plena consciência de que ela vai sair definitivamente dessa situação. E aí a gente entra num segundo pilar. Esse é o primeiro pilar da nossa metodologia. O segundo pilar é da gestão de riscos, né? Quando a gente fala de gestão de riscos, muita gente pensa em reserva de emergência, né? E essa não é a única gestão de riscos, né? Existem muitas outras ali que estão envolvidas. Quais são alguns pontos ali que a gente trabalha dentro dessa questão de gestão de riscos no planejamento? Eu vou mencionar o primeiro, vai falar do segundo talvez, mas o primeiro é a questão das blindagens, que vem de encontro exatamente com essa perspectiva de você proteger o que já foi feito, né? E também se resguardar de imprevistos, né? A gente sabe que imprevisto, infelizmente, pode acontecer qualquer um, né? A qualquer momento. A gente está sujeito e vulnerável a isso. Mas quando isso acontece, como que eu estou? Eu conheço um amigo, tem um amigo que ele não tinha um seguro residencial e com essas chuvas aí teve um problema sério lá. Depois ele ficou na mão. Entrou água na casa dele para tudo quanto é lado e ele não tinha seguro residencial.
Então isso é um exemplo de como que essa questão de você pensar em blindagens vem de encontro com essa perspectiva de você se proteger de imprevistos, né? Porque muitas vezes a pessoa ela constrói, a gente está falando de orçamento, ela consegue construir com a ajuda de um profissional um bom orçamento que seja sustentável, um orçamento que conduza a pessoa a encontrar objetivos que ela tem talvez de longo prazo. Mas se ela não tem as blindagens adequadas, as proteções adequadas, ela nada mais do que construir um castelo de cartas, né? Sem uma base sólida. Porque no primeiro momento de imprevisto que sobrevir sobre a família, sobre essa pessoa, ela vai usar exatamente as reservas de emergência, as reservas que ela criou nesse bom orçamento que ela teve. Então é de suma importância isso. E a reserva de emergência dela, ela não usaria se ela tivesse essa blindagem terceirizada, né? Porque já tá feita, já tá pronta, e daí ela poderia... O que é uma blindagem terceirizada? A gente está falando aqui, mas eu não sei se o colega médico... Como o Bruno citou, no caso, um seguro residencial, seria especificamente para aquilo. A maioria das pessoas, ela faz isso já, mas com o seguro do carro. Mas é porque acontece com muito mais frequência de bater, de ter que usar um guincho. Aí, você, por exemplo, para o seu carro, você precisaria guardar o quê para o seu imprevisto? A franquia do seu seguro. Todo o resto já está pronto. A seguradora vai arcar com aquilo ali se você precisar. É como se você já tivesse guardado o dinheiro de forma antecipada. Só que, da mesma forma que dá para você fazer com o carro, dá para você fazer com outras coisas. E daí a reserva de emergência fica muito menos chata de fazer, que é algo que geralmente a pessoa desanima na hora de começar um planejamento, porque a reserva de emergência, todo mundo fala, né? Pô, você tem que fazer 12 meses do seu custo de vida mensal, 6 meses, para você começar a investir, começar a pensar nos seus objetivos. Aí quando você corta um caminho em algumas emergências que são as mais caras, inclusive, ele vai conseguir ter mais eficiência e não vai deixar de fazer a reserva dele, vai fazer de uma forma mais leve, inclusive. Outra coisa interessante, a gente está falando de blindagens, né, Vair? Existem alguns produtos financeiros ótimos, excelentes. Por exemplo, existe um tipo de seguro que o colega médico pode adquirir, que é um seguro de blindagem de renda, por exemplo. Que é um seguro que visa cobrir imprevistos como esses, né? Como acidente de trabalho, acidentes domésticos. E ela contrata um valor da seguradora que, caso ela passe por um eventual problema, ela pode receber de forma correspondente o valor que ela contratou pelo período que ela ficou afastada das atividades dela de trabalho, né? Como se fosse um INSS privado. Exato, exatamente. E outra coisa também, né, Vair? Quando a gente fala dessa questão de proteções, de blindagens, a gente não pensa apenas na questão de renda ou de segurança familiar, no caso de seguros de vida, por exemplo, né? Ou seguros contra doenças graves, invalidez e outros tipos de coberturas. A gente fala aqui também de inconvenientes, imprevistos que envolvem até a profissão, o desenvolver da profissão médica. E o médico é um público que é muito vulnerável a isso. Antigamente a gente falava, né, advogado de porta de cadeia, né? Hoje tem advogado de porta de hospital. Então, essa questão também de responsabilidade civil, de proteção de responsabilidade civil, de blindagem nesse sentido, é algo que vem muito de encontro com essa ideia de blindagem também, né? De certa maneira, de receita também. Hoje eu estava falando com um cliente, o Felipe, e ele é pediatra. E ele estava justamente me contando, ele ainda não terminou de concluir essa etapa da parte da segurança do orçamento dele, porque eu estava explicando para ele como funcionam as reservas extras. Porém, na reunião anterior, eu tinha falado bastante com ele sobre a blindagem e sobre os riscos que ela vai conseguir poupar ele. Nesse meio tempo, entre uma reunião e outra, aconteceu, ele é pediatra, de na triagem ali uma criança que estava com o pé machucado, estava ficando escuro, teve um erro de comunicação, o pessoal confundiu com um trauma ortopédico, mas era uma picada de aranha. Aí depois chegou só lá o papelzinho para assinar, que a mãe estava reclamando, e vai ter alguma dorzinha de cabeça aí, que envolve várias outras pessoas e não dependia só dele, na verdade. Na verdade, praticamente não dependia dele, ele estava meio que à mercê ali. Foi um erro de comunicação de outras pessoas. Um pouco tempo depois, a gente estava inclusive planejando como que ele ia fazer para ir num casamento.
Parece uma coisa boba, mas esse tipo de coisa, casamento, aniversário, às Eventos, né? vezes uma despesa extra em casa é o maior responsável pela pessoa cair no cheque especial e no cartão de crédito. Se ela não tem uma estrutura, aí no caso não dá para terceirizar, mas própria de extras dentro do orçamento. E hoje, quando eu perguntei do casamento, ele falou, cara, você acredita que eu escorreguei, bati o joelho, rompi um ligamento, vou precisar fazer cirurgia no joelho? Não é urgente, mas na hora que eu for me recuperar, eu vou perder alguns dias de trabalho e vai afetar o orçamento. Então, a gente até brincou, né? Falou, ó, não desejei nada pra você, não foi porque eu falei que isso aconteceu não, cara, mas é importante. Agora você conseguiu entender, ainda bem que numa dimensão bem menor, né? Como que esses imprevistos acontecem? Porque mesmo se ele tivesse com dinheiro, é um dinheiro que dá pra servir pra outras coisas. Vai ter impacto, né? Com certeza. Vai ter um Vai impacto. precisar mexer na reserva. E ainda bem que vai ser um impacto que a gente sabe que vai vir. Dá pra gente tentar se preparar um pouco ainda. Mas dá pra melhorar bastante coisa. A blindagem, né, esse pilar número 2, ele é a gestão de riscos. Quando a gente fala de gestão, é uma estratégia para você minimizar impactos, né? No caso do médico, isso é muito fácil de acontecer, né? Esses impactos. A gente só não sabe quando eles irão acontecer, mas irão acontecer. É só uma questão de tempo. Eu não consigo mensurar. Quando eu não consigo mensurar, eu me programo e contrato algumas assessorias como essas, né, que fazem com que isso minimize. No caso do carro, o seguro do automóvel; no caso da casa, o seguro da casa; no caso da vida, alguns seguros estratégicos ali relacionados à atuação do médico, né? E olha que interessante, né? A gente ouve muito falar de reserva de emergência. A reserva de emergência é de 10 a 12 vezes o valor das despesas fixas mensais. Se o cara ganha em média 30 mil reais, a gente está falando de 300 mil. Se ele não está conseguindo chegar no final do mês com a conta paga, como que ele vai fazer para juntar 300 mil reais? Ele perde até a vontade, né? 300 reais, né? Hã? 300 reais. Não. 3 mil reais. Daria 300 mil reais. 10 vezes mais, tá certo. São 10 vezes mais os 30 que ele ganha. Como que ele guarda isso? Então, se ele não consegue nem guardar nada no começo do mês, no final do mês, né? Uhum. E a ideia de você ter essa estratégia é para que você tenha segurança, né? Porque é o que eu falei para uma cliente hoje. Ela ganha em torno de 40 mil reais. Eu falei assim, se você ficar sem trabalhar, qual é o impacto que isso vai causar na sua vida? Ela falou, ferrou. E aí, até juntar essa reserva de emergência, o que pode acontecer nesse período? Mesmo que ele junte ali 10% do salário dele por mês, 4 mil por mês, quanto tempo vai demorar para juntar esses 300, 400 mil reais, né? E às vezes outra pessoa depende diretamente dela, às vezes uma faculdade que é outra faculdade de medicina que ele está pagando, mesmo se for financiado, às vezes pode ficar um valor alto para pagar, 5 mil, 10 mil. Aí se fica sem trabalhar, acaba acumulando outras questões dentro do orçamento, né? Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar da nossa metodologia são os planos e os objetivos de curto e médio prazo, né? Na opinião de vocês, porque muita gente, né, muitos médicos, eles chegam lá nessas perspectivas, né? Ah, eu quero juntar 1 milhão de reais, eu quero uma casa, eu quero... Mas assim, na perspectiva de vocês que estão ali acompanhando, né, vários e vários casais, vários médicos, vários clientes, qual é a importância da pessoa planejar os objetivos de curto e médio prazo? Quais são esses objetivos e qual é a importância disso? É o que eu falei, Felipe. Um planejamento financeiro sem metas e objetivos não tem propósito. Então, o planejamento vem exatamente de encontro com essa questão. Quando a gente fala de objetivos de curto e médio prazo, objetivos aí de 1 a 2 anos e de 2 a 5 anos, por exemplo, a gente está falando de uma troca de um imóvel, uma aquisição de um carro novo, talvez até para quem tem filhos adolescentes aí, uma reserva para o filho poder cursar uma faculdade ou ter viajar também, é um bom alvo também esse daí, né? Então são esses objetivos. São objetivos que variam bastante de acordo com cada tipo de cliente, com cada tipo de médico e perfil também, mas que precisam ser bem organizados a partir do ponto do orçamento e do planejamento para que ele seja viável. E o mais difícil é começar. Para isso a pessoa precisa ter muita disciplina e atitude.
Mas quando ela tem esse comprometimento pessoal, ela consegue, com boa ajuda, com orientação, dar os passos iniciais para poder ter uma perspectiva e uma previsibilidade de quando que ela consegue alcançar esses objetivos. Boa. Na sua opinião, Ivar? Tem Os alguma objetivos coisa... de curto e médio prazo são importantes ser planejados porque eles vão dar fôlego principalmente para os de longo prazo também. E às vezes o É o aproveitar a jornada. é aproveitar a jornada e às vezes o objetivo de curto prazo ele vai ajudar a sustentar tudo. Por exemplo, as reservas extras, ele é um objetivo de curto prazo. Ele é importante a gente colocar como uma meta, um objetivo para ser cumprido. Você está falando tanto dessas reservas extras, cara. O que são essas reservas extras? As reservas extras, ela ajuda você no seu orçamento para aquelas coisas que você sabe que você vai precisar pagar, mas ela não acontece sempre. Como que, por exemplo? Um aniversário, arrumar o carro, às vezes um evento que você precisa fazer, tipo uma formatura diferente, às vezes uma coisa da sua casa quebrou, tipo uma geladeira, esse tipo de coisa que é um gasto significativo, vestimenta, só que você não faz todo mês, não faz parte do seu orçamento mensal mesmo. Só que se a gente for pegar durante o ano inteiro, você gasta com ele sim. Então, às vezes, você faz um procedimento, só que ele é semestral. Em vez de esperar chegar daqui 6 meses para fazer ele se virar para pagar, você pode, durante 6 meses, se organizar nessa estrutura para poder realizar ele. Então, às vezes, a pessoa tem vontade de fazer um procedimento específico, estético mesmo, mas ela não faz porque ela sente que é muito pesado o orçamento dela. Só que se ela organizar, ela consegue fazer o procedimento mesmo estando endividada, por exemplo. Se for algo muito importante, encaixar no orçamento e der para fazer essa estrutura segura, aí ela é até interessante que ela vai se sentir bem e não vai se sentir culpada de estar fazendo aquilo ali, entende? Muita gente acha que o planejamento, foi você ter falado isso, muita gente acha que o planejamento, né, financeiro, ele vai podar, né, limitar o que a pessoa pode fazer. Como que na verdade acontece? Então, o Felipe, é interessante porque eu tenho um livro que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu não sei se é questão do algoritmo, que eu venho falando um pouco mais dele, tem aparecido muito vídeo dele para mim agora, mas tem uma parte do livro que o cara que está dando a palestra para 100 pessoas, ele pergunta para todo mundo quanto que eles ganham, cada um tem uma profissão, cada um tem uma receita, e todo mundo gasta tudo aquilo que ganha. Exatamente tudo aquilo que ganha. E ele estava falando que tinha que guardar pelo menos 1% dos seus ganhos para poder ter prosperidade. E um tinha perguntado, como é que eu vou guardar 1% se não sobrar nada? Todo mundo tem receita diferente e gasta tudo do que ganha. A pessoa, quando ela tem um orçamento, ela consegue identificar os pontos que ela tem de melhoria para poder fazer sobrar mais ou se ela vai precisar ganhar mais. Então, às vezes, com esses pontos que ela vai ter de melhoria, às vezes ela potencializa uma coisa que ela gosta de fazer. Por exemplo, ela gosta de viajar para pescar. Se ela não consegue saber, ter essa ciência de como está o seu orçamento, que era uma das soluções que ele deu para quem estava com falta de dinheiro, nesse livro, se ela não entender como que está o seu orçamento, talvez ela não consiga alocar uma parte para planejar uma viagem que ela quer fazer. Uma viagem curta, às vezes o cara quer ir pescar, por exemplo. Porque daí, às vezes, nessa viagem ele vai ficar uma semana sem trabalhar, vai afetar uma semana de receita dele. Então, mesmo que seja simples, ele vai conseguir potencializar aquilo que ele faria. Porque se ele fizesse de forma não planejada, talvez ele voltasse arrependido com o cheque especial estourado e depois ia demorar bastante para ele fazer de novo. Ia ser uma falsa sensação de liberdade. Esse aí que o Iver tá falando é exatamente, né? A proposta e a premissa do planejamento é potencializar, não é podar. Porque a pessoa ela se poda, ela... E até agora não resolveu a situação. Exatamente, ela tá procrastinando de repente para resolver uma situação e acaba se podando de situações e de momentos, talvez, de qualidade, por não ter organização. Então, a organização financeira, um bom orçamento, vai potencializar, na verdade, essas questões que envolvem ela fazer uma viagem. Por exemplo, o Iver fez um comentário aqui, usou um exemplo aqui, um case de um cliente dele muito interessante. Um cliente gastava R$2.000 com Apple. Com aplicativo que não usa. Com aplicativo que não usa. O que se faz hoje com R$2.000? Muita coisa, né? Parece que não. Parece que é um valor insignificante, talvez, para um público que nem esse, que é o médico. Em 5 meses dá para guardar 10 mil e... Exatamente. Você faz uma viagem aqui internacional, tranquilo, uma reserva no final de semana no hotel fazenda, numa praia,
Tranquilamente. Então, o orçamento, ele visa potencializar essas questões e não podar. Boa. E aí o quarto pilar, ele é o pilar do longo prazo, né? Da nossa metodologia. A gente falou do primeiro pilar, que é a organização, o segundo é a gestão de riscos, o terceiro são os objetivos de curto e médio prazo, e o quarto pilar é o objetivo de longo prazo, né? Por que o objetivo de longo prazo é importante, né, na nossa metodologia? Porque é onde o médico ele vai fazer a essência da construção de patrimônio dele. E isso é muito interessante porque quanto antes ele começa a fazer esse tipo de planejamento de longo prazo, mais eficiente se torna esse planejamento, né? E ele está muito relacionado com a nossa missão, né? De dar essa tranquilidade, essa segurança. Porque a pergunta que a gente efetivamente vai responder aqui nesse quarto pilar é o que esse profissional precisa fazer a partir de agora para garantir o padrão de vida dele lá na frente. Mas veja bem, o que significa isso, né? O cara ganha lá 30, 40 mil por mês, não está conseguindo ser eficiente financeiramente às vezes, com desafios ali para chegar no fim do mês com as contas pagas. Ele sabe que o trabalho dele depende exclusivamente dele, ou seja, se ele não trabalhar, o que vai acontecer com o orçamento dele? Vai acabar, né? Mas ele tem uma questão. Lá na frente, ele não vai aguentar trabalhar como ele trabalha hoje. Ele não vai aguentar, fisiologicamente, manter o nível de trabalho, a força de trabalho que ele tem. A gente começa a cansar, né? Mas ele vai ter um padrão de vida que ele viveu a vida inteira. Entende como isso é importante? E de todos os pilares, o que mais me chama atenção é o quarto, por quê? Porque é um dos que ele mais vai formar reserva financeira, mas é o que ele menos precisa investir dinheiro, se ele começa isso de uma maneira efetiva antecipadamente. Então, a gente tem vários cases lá, né, de clientes que precisam guardar lá, sei lá, 15, 20 milhões de reais para manter o padrão de vida, e o cara precisa guardar R$1.500, R$2.000 por mês, né, com os objetivos, mas com um detalhe, e isso é a essência do planejamento para mim. Se esses 4 pilares não estiverem bem organizados, toda hora ele vai pegar esses 1.000, 1.500, 2.000 que ele guarda para realizar coisas agora no presente. E aí ele nunca vai chegar nesse valor, né? Então, a metodologia dos 4 pilares ela é extremamente relevante, eficiente e simples para que o médico possa aplicar no dia a dia, né? Vocês têm algum caso aí de cliente que vocês poderiam... É uma grande vantagem para o cara que ele está sem estar com déficit no orçamento, mas tem bastante tempo, acabou de se formar, por exemplo. Eu tenho uma cliente exatamente nessa situação, ela é recém-formada, ela tem um orçamento mais reduzido, porque como ela é recém-formada, ela tem uma receita menor, só que ela guarda exatamente o quanto ela precisa para poder se aposentar lá no futuro, diferente do que um cliente que ganha 10 vezes mais do que ela, só que tem muito menos tempo. Então, mesmo ela ganhando menos do que a maioria dos médicos, por ser recém-formado, ela consegue guardar exatamente quanto ela precisa já e com o padrão equilibrado. O que precisa tomar um pouco de cuidado é que às vezes o quarto pilar ele é um pouco tedioso no sentido de tem que ter paciência, não vai ser do dia para noite. Vai ser do dia para noite, não é emocionante, não é do contrário do que a gente pensa de investimento, não é um negócio é que nem ver grama crescer, digamos assim, você vai demorar, você vai ter o resultado no longo prazo. Aí os objetivos de curto e médio prazo que você vai estar realizando ao longo do caminho vai deixar você esperar ocupado, um pouco mais, né? ocupado. O Evar, você falou sobre uma questão de investimentos, né? O quão importante é a questão de investimentos para o médico? O investimento, muitas vezes, é visto como um fim. Para a maioria das pessoas que busca por ele, pelo menos que vem conversar comigo, né? Como é que eu posso investir? No que eu devo investir? Quanto ganha mais? Quanto que ganha mais? Mas depende do que o cara quer. O investimento, ele é um caminho também. Só que você vai escolher ele... É um meio, né? Ele é um meio para você atingir um fim que você deseja. Às vezes você vai precisar de uma renda fixa, de um CDB, que pode ter menos liquidez. Ou seja, você pode prender o dinheiro lá por um tempo. Ou que vai ter menos rentabilidade, mas vai ter muito mais liquidez, mas vai depender do que você quer. Se você quer comprar um carro à vista, se você quer fazer uma viagem, se você quer aposentadoria. Então, dependendo do objetivo da pessoa, o investimento ele vai ser diferente. E é muito importante a pessoa ter essa perspectiva de usar o investimento a seu favor, os juros a seu favor, porque daí ela vai conseguir
planejar os seus objetivos de forma mais independente, ter aquela independência financeira mesmo. Porque uma das coisas que a gente anota em praticamente todos os projetos que a gente escreve, de evitar pegar empréstimo, por exemplo, é porque a pessoa não vai precisar de empréstimo, só se for algumas coisas pontuais mesmo, bem particulares, porque ela já vai ter a sua estrutura organizada independente dos bancos. Ela não vai precisar do empréstimo para reserva de emergência, para realizar o sonho do imóvel próprio, só se for o caso específico dela, vai ser pontual. Mas do restante das coisas ela consegue olhar no mercado, entender uma solução que vai atender ele, um produto financeiro, que no caso pode ser um investimento, renda fixa, renda variável, depende muito. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Brunão. Conta aí pra gente, você já está aí há mais de um ano, né, trabalhando com planejamento financeiro lá no Grupo Santinoni. Conta aí pra gente alguns cases de sucesso que você conseguiu ajudar como médico. Não precisa citar nomes, claro, mas assim, como o médico chegou, qual foi alguns dos desafios ali que ele enfrentou, como que você ajudou e orientou e qual que é a situação desse cliente hoje? Bem legal a pergunta, Felipe. A gente tem muitos, né? Vou pensar em alguns assim específicos. Eu lembro de um caso de uma doutora que chegou totalmente desconfiada, né? Até da nossa credibilidade. E no momento você lembra que você até precisou intervir também para dar uma segurança maior para ela. Pensou em desistir no começo, isso não é para mim, é muito difícil, não vou conseguir, estou muito insegura. Hoje essa cliente ela passou de uma pessoa que devia, ainda tem algumas questões que envolvem aí acertos, mas está numa situação muito confortável, porque durante o processo de planejamento conseguiu formar reservas, conseguiu usar essas reservas até para quitar dívidas importantíssimas, e hoje ela conseguiu adquirir um apartamento em um local muito legal no litoral para poder usufruir, né, com a família dela. Então não tem mais nada mais gratificante para nós, como planejador, de ver esses resultados. A gente sabe que a gente teve uma pequena participação nisso, né? Exatamente. Essa semana eu recebi um WhatsApp também de uma doutora e uma coisa muito singela, ela conseguiu formar uma reserva pequena, mas ela viu na nossa ajuda, no nosso apoio também o crédito. Então você recebeu uma mensagem de Aquela que você agradecimento, me mandou, né? exato, compartilhando a alegria por ter conseguido um resultado interessante, um resultado positivo, é muito, de muita gratificação para nós também, né? E é muito legal a gente ver essa transformação na vida das pessoas, porque acho que vai além dessa questão apenas financeira, vai de uma questão assim pessoal e íntima mesmo, de sentimento, E de como que emoções, né? você se sente, Bruno, por participar disso? Como que você se sente? Felipe, isso dá muito mais segurança, eu sinto assim uma enorme satisfação de poder ver esses resultados. É uma alegria muito grande você ver uma pessoa que está lá no fundo do poço, sem crédito nenhum, uma pessoa que não confia nem nela mais para poder sair da situação e ela conseguir dar meia volta na situação e ver um cenário, uma luz no fim do túnel, né? Eu acho que vai além, como eu dizendo antes, né? Vai além da questão profissional, vai de uma questão assim até social Tem um cliente meu que disse que ele e se sentiu com emocional. um risco a ele mesmo, nesse Sim. sentido que você falou. É interessante que a gente se foca e a gente é profissional nesse sentido, se concentra muito na questão da vida financeira. Mas a gente escuta naturalmente de clientes assim: puxa, isso mudou minha vida. Você não sabe o bem que vocês fizeram para mim, para minha família. Então a gente consegue assim perceber que o vínculo com esse cliente ele passa da questão profissional. Ele começa a se estreitar de tal forma que ele vê em você assim uma pessoa de grande confiança que faz parte da vida deles. Então, o nosso produto, por assim dizer, né, é um transformador, cara. E é muito bom você ver essa transformação e poder testemunhar isso. Boa. E você, Var? É diferente de um curso, né? Até porque isso que o Bruno falou tem muito a ver com o caso de sucesso de alguns clientes que eu vou citar, porque ao longo da jornada ele soube o que precisava ser feito para ter sucesso financeiro. Só que algumas coisas implicava em uma evolução profissional também. Às vezes superar o medo de fazer um plantão aéreo, ou superar um, tipo, o medo de conseguir ocupar a agenda inteira e ficar cansado, sem ter a perspectiva de que isso vai resolver. Tem uma cliente que recentemente a gente quitou todas as dívidas dela e agora ela vai ter a tranquilidade para poder planejar a viagem dela, que era o sonho da vida dela ir para a Europa. Essa cliente, inclusive, foi uma que você também entrou em algumas reuniões, né?
Ela agora está bem mais tranquila, ela quitou uma dívida com o Santander, com o Itaú, com a XP e com o Bradesco, tudo de uma vez. E ela está aqui com a gente 1 ano, ela vai renovar agora a mentoria. Nesse caso específico, ela teve um sucesso assim, muito grande, mas também teve muito empenho do lado dela. Então, foi o meu esforço, somado ao esforço dela, para fazer as coisas darem certo. Tem um outro cliente que ele é do Paraná, e ele sofria muito quando ele chegou aqui com atrasos de pagamento. E hoje, se a gente for pegar a perspectiva dele, isso daqui é o grande sucesso dele, porque isso aqui trouxe para ele uma tranquilidade, uma segurança muito grande. Porque se a gente for pegar um ano inteiro, geralmente atrasa uns 3 meses. E muito difícil ser um em sequência do outro. Só que hoje, para esse vínculo que atrasa, que é a prefeitura, ele tem 3 meses de reserva. Uma reserva só para esse atraso. Demorou um pouco para conquistar, mas nos meses bons que não atrasaram, a gente conseguiu juntar, fora outra reserva que ele tem para quitar algumas dívidas e coisas particulares que ele tem dentro do orçamento dele. Então hoje, quando ele tem uma eleição, que nem teve agora, né? Ele tem uma tranquilidade que antes ele não tinha nem como imaginar. Porque se atrasar, pode atrasar 3 meses em sequência, o que nunca aconteceu na cidade dele, que ele vai ter o dinheiro para poder se recuperar. E na hora que pagar, ele vai voltar a ter reserva de novo. Tem muitos casos que a gente conseguiu ajudar as pessoas em vários âmbitos, né? Porque o financeiro, ele é um só dos pratos ali que a vida adulta precisa aprender a equilibrar. Mas é o único que desestrutura todos os outros, né? Quando a pessoa não está bem financeiramente, vários outros pilares ali são afetados, são atrapalhados, né? Tem um caso que o Evar lembrou muito bem, de um dos meus clientes, que ele, quando começou, foi um dos únicos casos que eu tive que sugerir ele a vender um bem que ele tinha, como um carro. Só que a parcela que ele tinha desse carro, ele devolveu o carro e ele teve que pagar para devolver, porque tipo, o valor do saldo devedor era maior do que o valor que valia o carro. Muito maior. E ele já tinha pago a entrada, já tinha pago outras parcelas. Então isso mostrou para ele, né, a importância de realmente se programar. E eu falei, ó, pode devolver porque se vocês fizerem o que eu tenho para te dizer, depois vocês vão conseguir comprar o carro de vocês à vista, né? E foi o que aconteceu, né? Depois de um tempo eles conseguiram se organizar, têm recursos guardados e conseguiram comprar os 2 carros, né, tanto dele quanto da esposa à vista. Isso foi uma conquista, né? Mas foi uma jornada, foi uma trilha, foi um aprendizado, foi um dia após o outro, né? E isso que é o grande lance da importância de ter um planejador ao lado de você. É a mesma coisa que o médico, a pessoa ter um médico de família acompanhando ali a sua jornada. Mas eu queria saber, assim, de vocês, né, na opinião de vocês, qual é a consideração que o médico que está nos ouvindo hoje deve ter a fazer e quando que ele deveria contratar um planejador financeiro pessoal? Ô Felipe, a gente mencionou aqui muitos aspectos, né, que envolve até a questão profissional aí do médico. A gente falou de receitas altas, de nível de endividamento também. E uma coisa que a gente não pode desconsiderar é o fluxo desses médicos. Eu tenho percebido assim algo incomum em muitos casos, hospitais que atrasam muito pagamentos. E às vezes o médico ele passa até 70, 90 dias para receber uma nota de uma prestação de serviço que ele já fez há muito tempo. Então, mesmo que a situação do médico esteja de certa maneira confortável, ela pode melhorar muito. E é a partir desse momento que ele precisa procurar uma ajuda profissional, uma ajuda de qualidade, né, com a nossa mentoria, por exemplo, que visa essa questão do planejamento financeiro. Porque tudo que está bom pode melhorar. E tudo que está mal também pode piorar por outro lado, né? Então, o momento ideal é o momento que ele compreende a necessidade de procurar essa ajuda, independente dos objetivos que ele tem, para ele poder ter uma boa organização financeira. Então, não é esperar para ver acontecer, para as dívidas aumentarem, para o buraco ficar mais fundo. O quanto antes ele pode procurar essa ajuda que ele só tem a ganhar. Isso aí. Nada é tão ruim quanto parece, nem tão bom quanto parece. Se você está investindo, está sobrando dinheiro, você nem está gastando energia, porque o foco é a medicina.
Provavelmente se o médico ele faz plantões, qualquer coisa que ele faça, e ele está sendo bem sucedido, a maior parte da energia dele está naquilo. E as finanças dele tá ok, poderia estar muito melhor se tivesse alguém dedicando energia para aquilo, que seria, no caso, seu planejador direcionando ele naquilo que ele não vai ter que gastar todo aquele tempo para aprender educação financeira do zero, às vezes. Né? Às vezes ele tem um nível básico, um intermediário, mas vai ter uma curva de aprendizado. E se ele está no outro lado, né, endividado, também dá, aí é essencial mesmo para que ele consiga resolver essa questão, construir patrimônio quanto antes. Com certeza, com certeza. Eu vou fazer um merchan aqui do nosso patrocinador, né, do Grupo Santinoni, porque na realidade nunca você precisa estar sozinho nessa situação, nem se você está bem, nem se você está ruim, nem se você está no 0 a 0. Então, ter um planejamento, né, um planejador ao seu lado, porque uma das primeiras frases do meu livro é exatamente essa: não tem nada que vai te dar mais dinheiro do que o que você sabe fazer colocado em prática, né? E quando você tem direcionamento, assertividade naquilo que você é bom, você não precisa de outras coisas. A gente só precisa de uma coisa para ser muito bem sucedido. E o médico já tem isso em mãos, né? Quando ele tem uma assessoria por meio de um planejamento financeiro, um trabalho como o que a gente faz, ele consegue ter clareza sobre a jornada. Ele consegue ter clareza ao tomar decisões, ele consegue ter clareza ao decidir por A ou B, né, o plano que ele vai fazer, ao comprar um imóvel, ao trocar de carro, ao viajar, enfim, ao investir. Então, a ideia de ter um planejador, ela é muito relevante, principalmente para esse profissional, né? Porque ele vai ter a assertividade que ele precisa, se concentrando no que ele é bom, sem deixar as coisas passarem despercebido, né? Então, vou fazer uma propaganda aqui do nosso patrocinador que eu acho que é importante. É isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu acho que foi valioso a gente conseguir direcionar essas questões e mostrar para o nosso público que finanças não é um tabu, né? Não precisa ser, não importa a situação, né? Você falou uma coisa, né? Nada é tão bom que não possa melhorar. O Evair falou como foi que você falou? Nada é tão ruim quanto parece. Nada é tão ruim quanto parece. E eu vou falar mais uma. Nada é tão ruim que não possa ficar pior. Então, se você está precisando de ajuda, não deixa para depois, né? Porque se você está precisando de ajuda, ter alguém especializado, com estratégia, e é exatamente isso que a gente entrega, estratégia, para que ele possa resolver essa situação de uma vez por todas definitivamente. Obrigado, viu, meninos, pela oportunidade, pelo tempo de estarmos aqui juntos. É isso aí, pessoal. Planejar suas finanças pode parecer desafiador, mas cada passo que você dá pode ser um passo em direção à sua segurança e à sua tranquilidade financeira. Essas mudanças, geralmente, elas são gradativas, mas com certeza podem fazer a diferença. Um pouquinho só que você muda na jornada, com o direcionamento correto, vai te levar para um caminho totalmente diferente no futuro, né? Acredite realmente nessa capacidade que você tem de se dedicar à medicina e mesmo assim mudar de uma vez por todas definitivamente a sua vida financeira. Continua se adaptando aí, se ajustando a isso e consumindo conteúdos como esse, né, que possam te ajudar aí no seu dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, mais uma vez, dá uma nota aqui pra gente, deixa o seu comentário, siga a gente nas mídias sociais, manda aqui no aviãozinho esse vídeo para aquele colega que precisa entender um pouco mais sobre isso, ou que talvez está passando por algum momento desafiador ali na sua vida financeira, precisa de um direcionamento. Você é muito bom na medicina e realmente pode continuar se concentrando nisso, que é o que vai fazer você ter um jogo assertivo aí na sua vida. Valeu? Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e tchau!